Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo de História Antiga 1, tá? E agora efetivamente iniciando a nossa aula, iniciando aí as nossas discussões dentro da primeira unidade, que é a unidade 1, certo? Se vocês bem se lembram do nosso último encontro, a unidade 1 é aquela que vai versar sobre os povos da pré-história, certo? A formação das sociedades anteriores à escrita, tá? Os períodos paleolítico, os períodos neolítico e as revoluções agrícolas que foram tendo, e assim como a idade dos metais, a revolução dos metais, que foram acontecendo ao longo desse grande período da história, que é a pré-história. A pré-história data de 2 milhões de anos atrás a mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo. Tá? Ou seja, é aí períodos astrondosos de tempo que a gente pode estudar. Então não tem como analisarmos minuciosamente cada ano, cada década ou cada século desse longínquo período e ao mesmo tempo tão extenso, né? O que nós vamos fazer aqui, e é esse o trabalho do historiador, né? Isso que vocês têm que ter bastante focados aí, porque afinal o ofício de vocês está sendo a história e o papel do historiador, é compreender como as sociedades humanas se organizaram ao longo da pré-história, certo? O historiador lidar com o ser humano. E a partir disso, então, sabendo disso, nós vamos nos guiar pelas modificações humanas que ocorreram na pré-história, certo? E aí vocês perguntam, por que um nome pré-história? O que é? Por que esse nome pré-história? Porque é o seguinte, correntes historiográficas do século, sobretudo do século XIX, como o positivismo, né, consideravam ciência histórica somente aquilo que poderia ser comprovado, presta atenção nessa palavra, comprovado por documentos escritos. Tá? E aí vem a pergunta, existiam sociedades de seres humanos anteriores a essa escrita, então não havia história? É aí que se divide em história e pré-história, sendo que a história começa com a invenção da escrita, certo? Então essa foi uma divisão proposta pelos positivistas do século XIX, que consideravam história somente o que era de documento escrito. Tudo que é antes fazia parte de uma pré-história. Hoje em dia, os nossos paradigmas históricos mudaram. A gente consegue reconhecer fontes, documentos e manifestações humanas independente dessas sociedades terem ou não terem escrita. Existem diversos vestígios que não têm a ver com a escrita, que é possível se estudar o ser humano e a história por ali, né? E para isso, a arqueologia, que é a ciência que estuda a cultura material, ajuda muito o historiador a compreender esses processos da pré-história, certo? Então, nós temos que ter muito claro que existia uma história anterior à escrita e que ela pode ser estudada por outros vestígios deixados pelo ser humano, que os arqueólogos têm muita destreza em trabalhar com esses vestígios, certo? E nos auxiliam o trabalho histórico na busca por desvendar esse passado pré-histórico. Que tipo de vestígios? Que tipo de fontes seriam essas? Os vestígios deixados, por exemplo, por seres humanos que passaram em uma determinada localidade e ali deixaram restos de roupas, do vestuário, armas rudimentares, certo? Até isso já é possível com a tecnologia, restos de alimentos é possível identificarmos, tá? Nestes seres humanos, ok? Da mesma forma, manifestações humanas como desenhos nas cavernas, a chamada arte rupestre, vão ser utilizadas pelos cientistas para se compreender o que aquelas sociedades queriam passar, o que aquelas sociedades deixaram de vestígios. Então, quando falamos em sociedades anteriores à escrita, estamos falando da pré-história e estamos falando que vamos ter que trabalhar com outros tipos de documentos. E não que não há documentos. Há documentos históricos, sim. Eles só não são escritos.
certo? Desde que o ser humano começa a se desenvolver, ele já possui capacidade de deixar vestígios da sua vivência, certo? O ser humano se desenvolve, não se sabe muito ao certo, mas por volta do início da pré-história, nós já temos um desenvolvimento humano, tá? Que é considerado os ancestrais do gênero Homo. Nós hoje somos os Homo sapiens. Existiram outros estágios anteriores a nós, como o primeiro deles, o Homo habilis. O Homo habilis recebe esse nome por ser do gênero Homo, ou seja, por já ser do gênero ser humano, e também por ser o primeiro a conseguir, a ter a destreza, a habilidade de elaborar pequenos utensílios de osso, madeira e pedra. É importante a gente compreender uma coisa que já era dito pelos teóricos do século XIX, como Karl Marx e Friedrich Engels, por exemplo. Principalmente o Engels foi quem se debruçou mais a essa questão. Começa a haver, nesses primeiros gêneros Homo, uma diferenciação do que é animal para o que é ser humano. Como? De que forma? O animal, ele é biologicamente preparado para as suas necessidades, certo? O pássaro tem o bico, onde ele pode usar para fazer os seus ninhos, as suas casas, né? E também para conseguir comida. O leão tem as garras, onde ele vai se defender de outros animais, onde ele vai caçar. Tá? É por meio dessas garras que ele caça e se alimenta. Tá? Os peixes, como o tubarão, por exemplo, têm dentes utilizados para caça. E o ser humano? O ser humano, ele não possui nenhuma dessas atribuições biológicas. Então, como que ele consegue sobreviver dentro do ambiente hostil da pré-história? Dentro desse ambiente inóspito, né, selvagem da pré-história? Através do desenvolvimento cerebral que faz com que ele inicie a habilidade de elaborar os seus instrumentos, tá? Que não nasceram com eles, mas que são necessários. O ser humano não tem garra, mas ele constrói pequenas estacas e facas de osso, de pedra, para caçar. O ser humano não é igual a uma tartaruga, que tem uma casa, que pode ser carregada. Então, ele se habilita, ele tem a habilidade de conseguir transformar uma cabana de palha, de folhas, em uma casa. Tá? Então é essa evolução cerebral que propiciou as primeiras evoluções do ser humano, Homo habilis, depois o Homo erectus, que era um homem que andava com a coluna mais reta, né? E o Homo neanderthalensis, que são os 3 estágios Homo antes do Homo sapiens, né? Propiciou a esses estágios Homo elaborarem a sua própria condição de vida, certo? Por meio do quê? Por meio das ferramentas que esse ser humano começa a confeccionar. É isso que vai diferenciar o ser humano do animal, dos outros primatas. Não vamos pegar nem do animal, porque é fácil diferenciar ser humano de outros animais. Mas é isso que diferencia os seres humanos dos outros primatas, certo? É esta relação que o ser humano tem com o trabalho, com o ofício do trabalho. Da mesma forma, o ser humano consegue transmitir aos futuros os conhecimentos que ele tem. Nós somos os únicos seres capazes de acumular um conhecimento histórico. E aí vocês vão se perguntar, mas o instinto do animal? O animal tem um instinto, mas é um instinto. Por exemplo, uma mãe pássaro, por meio do instinto, consegue ensinar o seu filho a voar. Mas é extremamente perigoso. Ela vai ter que ensinar na prática. O ser humano desenvolve a linguagem. Tá? Seja a linguagem da maneira
em que nós compreendemos ou uma linguagem corporal, algum tipo de expressão. O ser humano se expressa. Dessa forma, na hora que a mãe for ensinar o filho a se defender de um predador, ela pode explicar por meio de linguagens a este filho. O que faz com que a questão fique muito menos perigosa, né? E que faz com que os seres humanos sejam cada vez menos abatidos neste período pré-histórico e que possam, então, cada vez proliferar mais. O gênero Homo vai aumentando, tá? Nas regiões da África, que foi onde ele surgiu, e também se espalha para as regiões da Ásia e da Europa, primeiramente. E mais depois, posteriormente, para a América, né? Então, o gênero Homo, ele consegue sobreviver e evoluir dentro dessa perspectiva da pré-história, porque se diferencia dos animais com a força de trabalho. Certo? Trabalhando um pouquinho desse primeiro período que nós vemos, que nós estamos trabalhando, que nós estamos vendo aqui na disciplina, né? Que é o período paleolítico. O período paleolítico é aquele que vai de 2 milhões de anos atrás a 10 mil anos atrás. Ou seja, é um período aí bem longo de espaço de tempo. O que nós podemos falar desse período que é mais importante colocarmos aí para vocês que estão iniciando neste estudo? Que as etapas do gênero Homo, ou seja, as etapas do ser humano, se desenvolveram durante o período paleolítico, de 2 milhões a 10 mil antes de Cristo, certo? Era um período em que se tem lá o primata que vai dar origem ao ser humano, depois os gêneros Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, ou simplesmente homem de Neandertal, né? Eles adaptaram aí, e o Homo sapiens, né? Nesse estágio de evolução, os seres humanos que primeiro elaboravam materiais, utensílios rudimentares de pedra, pegavam um pedaço de pedra, sílex, e lascavam esta pedra até que ela se transformasse em uma faca, em uma adaga, alguma coisa assim, né? Isto vai evoluindo, tá? Os padrões de utensílios dos seres humanos vai evoluindo, tá? Vai se continuar lascando a pedra, por isso se diz até que o paleolítico é a idade da pedra lascada, né? Vai se lascando a pedra, só que cada vez com mais destreza. Quando nós chegamos no paleolítico superior, que é o último estágio do paleolítico, que é de 35 mil a 10 mil a.C., nós vamos já ter armas e utensílios ainda de pedra, também osso e madeira, mas esses são mais difíceis de sobreviver ao tempo. Por isso os arqueólogos estudam mais os de pedra. Então, nós vamos ter utensílios de pedra muito mais elaborados. Facas mais eficazes para se perfurar couro de animais, né? Utensílios de pedra para já se promover um cozimento dos alimentos. Tá? Então, toda essa questão, nesse período paleolítico, vai se desenvolvendo conforme os seres humanos vão aí se desenvolvendo. Ok? Bom, eu fico por aqui, a gente retoma, tá, em uma outra oportunidade nesse mesmo conteúdo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima oportunidade.